A rotina não quebra quando você falha, ela quebra quando não cabe na sua vida. Todo mundo quer uma rotina perfeita, organizada, disciplinada e impecável. Mas o que sustenta a rotina não é a perfeição, e sim a adaptação. Eu sou a Geise Soares, personal trainer e educadora de rotinas e hábitos saudáveis. E aqui eu não ensino intensidade, mas sim continuidade possível. E hoje eu vou te ajudar a ter uma estrutura clara para a sua rotina. Mas antes disso, você precisa entender que dias difíceis não são exceção. Imprevistos fazem parte da nossa vida adulta, minha cara. Cansaço não avisa quando vai chegar e a sobrecarga não pede permissão para nos atingir. E aí, se a sua rotina só funciona quando você tem dias bons, você não tem uma rotina, você tem um evento. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Que a rotina, ela não vai ser perfeita. A gente não vai ter só dias bons. Nós teremos dias ruins, teremos cansaço, teremos imperfeições, imprevistos, problemas, diversas coisas para resolver. E se nós não soubermos trazer ali uma boa estrutura, uma boa organização para a nossa rotina, que quando necessário a gente possa adaptar, possa ajustar, nós sempre ficaremos patinando e não vamos conseguir seguir ali com o que a gente precisa e seguir com aquilo que a gente se propõe, né? Muita gente tem dificuldade de manter uma rotina ou até mesmo de estabelecer uma rotina, porque acha que rotina precisa ser algo engessado, né? Uma coisa que você coloca ali dentro da caixinha e se não for daquela forma, não funciona, não serve ou não é para você. E você ter uma rotina é justamente você ter um guia, ter um GPS para as coisas que você precisa executar. Então já desmistifica isso da sua cabeça de que rotina é algo engessado, é algo travadinho que está dentro de uma caixinha e não pode ter nenhuma modificação. Muito pelo contrário, ela é um GPS para nos orientar. Quando você está utilizando aí o GPS do seu carro ou provavelmente se você não dirige, você já viu alguém utilizando o GPS. Quando a pessoa pega alguma rota, alguma rua que estava fora do planejado ali naquele GPS, o que o próprio aplicativo faz, né? Ele recalcula a rota, ele reorganiza, ele adapta para o novo caminho que o motorista está seguindo. E aí a rotina é a mesma coisa na nossa vida. A gente estabelece um GPS ali no papel para que a gente tenha clareza das coisas que a gente precisa fazer, mas se porventura a gente tem um imprevisto, tem alguma coisa diferente aquele dia, a gente pode olhar tudo que está escrito ali de forma clara e pode recalcular a rota, pode ajustar, pode reorganizar, pode ter flexibilidade. Então, tendo isso entendido, vamos lá aos nossos pontos para que você tenha clareza dentro da sua estrutura e a partir daqui consiga organizar de forma melhor a sua rotina e os seus hábitos para que eles sejam sustentáveis e saudáveis a longo prazo. O nosso primeiro ponto aí, dentro da sua estrutura, e aí antes de falar desse primeiro ponto, se você não tem papel e caneta na mão, blocos de nota do celular, o que for mais fácil para você, eu já te convido aí a ter próximo para que você possa anotar e já possa colocar aí de forma prática, como um exercício para te ajudar desde já, porque se a gente deixa para depois, a gente acaba esquecendo e perde a oportunidade aí de executar uma ferramenta simples que pode te ajudar bastante. Combinado? Então vamos lá ao nosso primeiro ponto. Rotinas que sobrevivem são simples. Como assim, Geise? Nós temos o bom e velho hábito de deixar as coisas complexas, né?
como eu costumo brincar bastante em conversas com as minhas alunas, para que simplificar se a gente pode dificultar? Nós temos esse costume de dificultar as coisas. E aí, quanto mais complexa a gente deixa a nossa rotina, quanto mais a gente tenta ali colocar purpurina, frufruzinho e deixar uma coisa ali que não pertence à nossa realidade, mais frágil fica e mais difícil é de sustentar. E a ideia de se ter uma rotina é justamente para que as coisas sejam simples de executar no seu dia a dia, é facilitar as coisas para você bater o olho e pá, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que resolver, tal horário eu faço tal coisa, no outro horário eu faço outra coisa. Não é para você ficar olhando ali a sua agenda, o seu planner e pensar, meu Deus, que loucura, eu não sei por onde começar, como que eu vou resolver tudo isso aqui. Não, é justamente para que você tenha clareza, respire e veja, eu tenho talvez muita coisa para fazer, mas distribuindo, organizando e me planejando, sim, é possível. E aí você vai entender o que é prioridade e o que não é, o que você pode executar, o que você pode delegar. Então é justamente para te trazer essa clareza e essa simplicidade no dia a dia. Então entenda que para que a sua rotina sobreviva, ela precisa ser simples, sem muita firula, sem muita decoração, nada complexo. Quanto mais simples você deixar, melhor. E aí, uma dica que eu te dou em relação a esse ponto, quando você for pôr ali as suas demandas, as suas tarefas, a sua rotina num papel, pense sempre o quê? A forma que eu estou distribuindo, a forma que eu estou escrevendo está simples e claro, para que, se uma outra pessoa tiver que executar tudo que está aqui só lendo o que eu escrevi, ela vai conseguir executar de forma simples, clara e objetiva? Se sim, você está no caminho certo. Se não, você precisa ir reformular para que as coisas fiquem simples. Se até você está confusa, como uma outra pessoa vai ter essa simplicidade e essa clareza? E aí, se você tiver alguém para compartilhar, alguém que você possa pedir para ler, para você conseguir entender aí, se você está tendo essa clareza, também é ótimo, tá? Nosso segundo ponto. Um hábito essencial sustenta mais que 5 metas. Você é aquela pessoa que parte no simples, foca ali num hábito, e aí a partir dele, quando ele está funcionando, quando ele está engrenando na sua vida, você acrescenta outra coisa, ou você é a pessoa que no início do ano coloca ali 50 metas no papel, mas quando você vai revisitar essa meta lá no final do ano ou no início do próximo ano, você viu que não conseguiu executar nada. E aí esse ponto vem justamente falando sobre isso, que é muito melhor a gente fazer o básico bem feito, o arroz com o feijão, para que a gente tenha firmeza e os nossos pés no chão, do que a gente tente colocar ali 50 metas e no fim a gente não executa nem 5. Então, Geise, me dá um exemplo mais prático para eu conseguir entender melhor. E aí, quando a gente fala aqui de ter um hábito essencial, ao invés de 5 metas complexas e tudo mais, vamos pensar aqui de forma prática que você quer melhorar os seus hábitos em relação a treino, alimentação, sono, ter mais qualidade de vida. Mas você concorda comigo que se você tenta radicalmente já vir com treino, eu quero treinar todos os dias, já vou modificar aqui minha alimentação do dia para a noite, quero dormir melhor, aplicar uma rotina do sono ali, ter uma higiene do sono e tudo mais, cara, é muita coisa para você aplicar de uma vez só. E aí, quando a gente decide, por exemplo, ter o exercício físico como hábito essencial, é a partir dele que a gente vai iniciar, você vai vendo que o restante, os outros hábitos, as outras metas que você queria incluir, vão virando consequência. Então, eu quero treinar 4 ou 5 vezes por semana. Esse é o meu hábito essencial. A partir do momento que você realmente
de fato se compromete ali e executa, porque não adianta se comprometer e não fazer. Quando você realmente começa a aplicar ali os treinos 4, 5 vezes por semana, automaticamente você vai ver que, como você está comprometida com o treino, você vai querer se alimentar melhor. E aos poucos isso vai acontecendo. Como você está treinando, comprometida, está conseguindo se alimentar melhor, você vai querer dormir melhor, você vai incluir ali uma higiene do sono. Então, um hábito vai puxando o outro, um hábito vai tendo outro como consequência. Então, por isso que é melhor que você tenha uma prioridade, um hábito ali essencial, execute ele de fato, entregando o seu melhor, se dedicando, e aí os próximos vão vindo como consequência. Então, não tente abraçar o mundo, faça ali o mínimo viável, que você realmente consiga se dedicar, e aí conforme esse hábito mínimo viável ali, esse hábito essencial, for realmente se tornando um hábito na sua vida, você vai fazendo ali, digamos que de forma mais automática, aí você vem incluindo outras coisas na sua vida, porque os hábitos ruins, aquilo que você quer tirar da sua vida, estão enraizados. Não foi do dia para a noite que você começou a fazê-los, já são anos repetindo aquilo. Então, para que hábitos novos aconteçam, também vai exigir tempo, entrega, dedicação. Então, tenha essa compreensão e tenha paciência para que as coisas aconteçam, tá? Nosso terceiro ponto é: voltar rápido é mais importante do que não cair. Então a gente sempre fica com aquela coisa na nossa cabeça de que a gente não pode cair, a gente não pode errar, a gente não pode falhar. E aí vem naquela coisa de a gente sempre buscar pela perfeição. E aí na busca por essa perfeição, a gente acaba nunca finalizando nada, nunca levando nada adiante. Então entenda que quando você se propõe a fazer algo novo, um novo hábito, uma nova rotina, uma nova meta, vão ter quedas, vão ter tropeções, tudo isso vai existir no meio do caminho e fazem parte do processo. E aí, muito mais importante do que você não se permitir cair, é você se permitir levantar rápido. Então, quando você tropeçar, quando você falhar em algum momento, não conseguiu treinar, não conseguiu se alimentar bem aquele dia, teve que dormir mais tarde, enfim. Me propus a ler 5 páginas no dia, hoje eu não consegui ler. Tá tudo bem. Isso vai acontecer. Faz parte. Mas o importante é que você compreenda, ok, hoje aconteceu, tá tudo bem. E no outro dia você só volta e retoma com a rotina, com os hábitos que você se propôs. Então, por isso que é muito mais importante que você entenda que o retomar mais rápido é muito mais importante do que não cair, porque o cair é inevitável. E aí o voltar, o se levantar, aí a velocidade que isso vai acontecer, isso sim você tem controle. Se quando você cair você quer permanecer ali no chão, ou se você vai levantar rápido e seguir em frente, certo? E aí por fim, pra gente não ter muita informação na nossa cabeça, a gente vem com um quarto e último ponto, que é: ajustar não é desistir, e sim é maturidade. Quantas vezes também a gente abandona as coisas porque acha que não é permitido fazer ajustes, não é permitido mudar de opinião, né? A gente cresce com essas crenças de que não é possível ajustar, não é possível mudar, e quem disse que não? E aí quantas vezes você abandona, você deixa de amadurecer algo, você deixa de concluir algo porque acha que não pode ter ajustes. Se desde ali a nossa concepção e o nosso nascimento, quando a gente cresce, tudo mais, para que a gente adquira maturidade nas nossas habilidades, a gente precisa ir realizando ajustes. Então, para que a gente consiga caminhar, a gente vai ajustar um engatinhar, um ficar de pé, um dar os primeiros passos, para que a gente consiga adquirir a maturidade para aí sim caminhar de forma
segura, de forma confiante. E assim também é com a nossa rotina, com os nossos hábitos, com a nossa disciplina. Para que a gente adquira essa maturidade, a gente precisa ir realizando ajustes no meio do caminho, até porque as coisas precisam funcionar para você. E se você não ajustar de forma que funcione para você, da forma que funciona para mim, pode ser que para você não faça diferença nenhuma ou não se encaixe na sua realidade. Então eu posso estar aqui como um exemplo, como alguém que não é motiva, mas alguém que realmente traz esse exemplo para vocês, né? Que impulsiona a ir para frente, mas vocês vão ver que eu sempre vou trazendo diferentes exemplos, diversos exemplos de como as coisas podem ser executadas de diferentes formas para que sim, você consiga encaixar dentro da sua realidade, porque é muito provável as nossas rotinas, as nossas realidades são diferentes. Então, entenda que realizar ajustes na sua rotina, nos seus hábitos, não significa que você está desistindo, mas que você está ganhando maturidade no decorrer do processo. E aí, como exemplo, se você se propôs ali a treinar 1 hora por dia, mas pode ser que tenha algum dia que você não consiga, e aí você vai treinar 5 minutos. Mas, poxa, Geise, eu me comprometi a treinar 1 hora, eu vou fazer só 5 minutos? Sim, é muito melhor que você faça 5 do que nenhum. 5 minutos vão ser 5 minutos dedicados a você, com o seu comprometimento, a sua conexão consigo mesma. Então é muito melhor que você se conecte dentro do seu compromisso, com um tempo menor, do que simplesmente desistir e falar, como eu não consegui dentro do tempo que eu tinha estabelecido, eu não vou fazer nada, tá? Então tenha isso guardadinho aí na cabeça de vocês, para que esses pontos possam ajudar vocês a estruturar melhor a rotina e entender que sim, é possível fazer com que tudo funcione dentro da sua realidade, tá? E aí é você entender principalmente que você ter uma rotina forte, uma rotina sustentável, uma rotina saudável, não é aquela rotina que nunca vai quebrar, nunca vai ter falha, nunca vai ter erro, mas sim uma rotina que sabe se adaptar, se adequar, sabe ser aquela rotina camaleoa. Então ative a camaleoa que existe em você para que as coisas possam realmente funcionar. E aí, se você quer aprender a criar uma rotina mais saudável, hábitos saudáveis, tudo de forma sustentável e que você não vai abandonar ao longo do caminho e que também não vão te abandonar ao longo do caminho, eu já te convido a ficar por aqui. Não deixa de seguir o canal se você ainda não segue, para não perder nenhuma dica, nenhum vídeo, nenhum exercício e para que você veja na prática como aplicar tudo isso, porque esse canal, a nossa conversa, a nossa troca sempre serão sobre isso, tá? E aí, se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar algo, deixa aqui nos comentários também, para que eu sempre possa vir ajudando vocês da melhor forma possível. E aí lembrem que constância não é fazer sempre, é continuar mesmo quando não dá. E não é sobre apertar mais, é sobre fazer com que as coisas caibam na sua própria vida. Então, Geise, não entendi nada. Lembrem que rotina, que constância não são para não haver falhas, não haver erros, não haver tropeções, para que você vá apertando ali para que você se encaixe. Não, é para que tudo se adapte, tudo funcione, tudo caiba na sua realidade, na sua rotina, na sua vida. Então, se tudo isso faz sentido para você, fica aqui com a gente nos próximos vídeos e nos próximos conteúdos. Combinado? Nos vemos já já.